tarde, irmãos e irmãs. A gente vai conversar um pouco a partir de questões que vocês tenham sobre a missão integral. Então eu já vou passar aqui para o meu super amigo Carlos, e ele vai nos conduzir aí nesse processo de descoberta. É bom demais, né? Quando você está assim com o irmão gêmeo. Vocês podem não acreditar, mas nós somos irmãos gêmeos. No espírito, acho que nascido da mesma placenta. Assim, a ideia seria, pensando nas coisas que foram faladas no primeiro momento, no segundo momento, que questões ainda perturbam o coração ou nos desafiam, e a gente ir construindo a partir de algumas questões que fossem levantadas aqui entre nós também. E quem sabe nós iríamos interagindo, tanto eu quanto o Ari, nós iríamos de alguma maneira interagindo com vocês, ouvindo quem sabe de algumas experiências também, e tentando fazer desse espaço o espaço que deveria acontecer com a gente e os pobres também, que dessa interação de ouvir e de construir conjuntamente, né? Eu presumo que a gente pode, quem sabe, fazer uma caminhada, ter uma caminhada aqui hoje à tarde, a partir das questões que foram colocadas. Pelo menos assim, a minha expectativa era que nós fôssemos mais pragmáticos no sentido de que ilustrações, que coisas podem acontecer diante do cenário que nós estamos vivendo no Brasil, de tanta pobreza, de tanta miséria, o que é que se faz, o que é que se pode fazer, quais são as coisas que estão acontecendo por aí, compartilhar algumas coisas dessa natureza, talvez muito mais para animar a gente dizendo que é possível se fazer alguma coisa. Então, não sei quem começa, assim, a gente queria abrir esse espaço, poderíamos, ou já partir, caminhando a partir de algumas perguntas, ou vocês lembrando alguns tópicos que foram colocados. Olha, do primeiro momento eu lembro isso e disso aqui eu não entendi, eu gostaria de ampliar um pouco mais, ou discordo, gostaria de ir nessa direção, né, tanto dos dois primeiros momentos, né? Nós não temos muito tempo para ser democrático, então vai ter que ser assim mesmo. Fala lá. Ok, estão pedindo para que vocês venham à frente para poder gravar, e quem sabe ajuda também os outros a Passar a lista dos que querem certificado do último dia. Não esquecer de você, aqueles que querem o certificado, não esquecer de assinar a lista para poder ter acesso ao certificado. No primeiro dia, quando você estava aqui falando, foi levantada uma questão sobre, até uma pessoa, não sei se ele está aqui, de que as igrejas às vezes não se envolvem em determinados projetos. Ele estava falando de um projeto Crianças da FEBEM, né? E às vezes eu percebo que quando determinado segmento ou alguma agência, né, começa a tratar de um assunto pertinente e promover ações, né, e assim, tem um discurso na intenção de que toda igreja, e quando eu falo toda igreja, todas as igrejas locais têm a obrigação de se envolver com aquele tipo de projeto. E uma coisa que eu queria que você pudesse abordar e discutir um pouco é a questão da vocação de determinadas igrejas para se envolver com determinados projetos sociais e ações, né? Para não passar a ideia de que toda igreja local tem que se envolver com tudo, com todas as demandas, né? De necessidades sociais que existem. E junto com isso também é que às vezes nós, quando idealizamos um projeto, realizamos projetos para o povo ou para a comunidade e não com a comunidade. E você tratou isso, mencionou nessa questão, mas isso não foi aprofundado. Você fez uma citação rápida, então eu fiquei pensando nisso durante esses 2 dias. Até aproveitar para falar publicamente sobre isso, porque o irmão que fez a pergunta, eu acho que eu não me comuniquei direito, ele não está aqui agora, eu ia aproveitar e eu tive que conversar com ele ali no corredor, porque na hora que ele falou era que ele trabalhava com garotos e que convidava os pastores para participar, e os pastores não iam. Eu disse que era porque Deus tinha misericórdia dos garotos, né? Parece que ele não entendeu quando eu disse isso. Aí eu disse até assim, com todo respeito ao meu sindicato de pastores, né? É porque Deus tem misericórdia dos garotos, e acho que ele não tinha compreendido. Eu disse naquela hora assim, aparentemente
evidentemente com humor, mas eu estava falando sério, né? Eu acho que em algumas situações, dependendo do tipo de pastor e dependendo do tipo de igreja, por Deus ter misericórdia das pessoas, é bom que eles não estejam lá mesmo. E nós não deveríamos ficar desencantados com isso, a não ser que a gente vá com a chance de conversão também desse outro lado da comunidade evangélica. Eu acho que essa é uma possibilidade. Esse é um aspecto. O outro aspecto é essa coisa da vocação. Tem certas áreas da vida que a pessoa não tem jeito mesmo, não tem vocação. Nem todo mundo foi chamado para ser franciscano, nem todo mundo foi chamado, e a gente tem que respeitar isso. O importante é que nos apoiemos, né, nessa caminhada, né, respeitando os dons, os ministérios, as habilidades de cada um, de cada uma, né? Agora, do ponto de vista assim, da igreja evangélica brasileira, eu acho que nós somos uma igreja, na sua maioria, grande maioria, a igreja que não está na vitrine é a igreja de pobres, não tem jeito. A igreja evangélica brasileira é a igreja de pessoas pobres. Ela pode não ter uma mentalidade, ela pode estar com a mentalidade focada para outra classe social. Nesse aspecto, eu acho que toda a igreja evangélica deveria passar pela manjedoura, devia gostar de jegue, de Getsemane, de Calvário. Ela deveria, assim, de alguma maneira, ter algum desses sinais que são os sinais do Nazareno, do Jesus de Nazaré. Se não tem, ela deve estar aí. Se ela está encantada pelo palácio, né? Os magos do Oriente encontram a manjedoura e não conseguem voltar pelo palácio. E assim, não é que a gente não vá ao palácio, mas o palácio vai ser sempre um espaço de conflito. E de muito conflito. Se a cabeça e o coração estão na manjedoura, a gente, quem sabe, vai saber lidar com o palácio, com essas outras categorias, não do palácio, com esses outros elementos, com essa outra coisa. Então, era nesse sentido, assim, focando mais na pergunta, já que você trouxe o cenário da pergunta, né? Eu lembro uma vez fazendo um trabalho num bloco de apartamentos próximo a uma igreja que eu estava servindo durante uma boa temporada, e eu lembro que comecei a fazer um trabalho de evangelização, aí chegou um grupo, a gente queria ir construir, não vamos embora não, deixa, depois vocês vão, né? Porque, na verdade, eu acho que poderia, com toda a cosmovisão religiosa, atrapalhar você sinalizar Jesus, a vida de Jesus, o Evangelho, e as pessoas com os cacoetes da instituição religiosa, querer adaptar as pessoas ao contexto da sua religião, que é importante do ponto de vista social, você enquadrar o indivíduo na sua religião. Eu acho que socialmente é interessante. Agora, entre fazer discípulos de Jesus e formatar as pessoas para seguir o seu modelo denominacional, até com o jeito de carregar a Bíblia, o jeito de vestir e tal, eu acho que é um negócio totalmente outro. Não sei se está na direção do que estava falando, Ariovaldo pode também, puxa vida, parece que, pô, coitadinho, pode também, vou te dar uma... Não, mas é isso aí mesmo. Bom, minha pergunta tem a ver com... Tá. Então tá bom, né? Bom, minha pergunta tem a ver com, dentro dessa visão de missão integral, qual deve ser a relação da igreja com o Estado? Porque missão integral, ela tem tantas implicações com necessidades da sociedade, que muitas vezes ela não tem a estrutura necessária para alcançar, para poder dar respostas a esses problemas sociais que são tão enormes e fogem a nossa alçada realmente. E aí? Né? Qual é o limite que a gente tem que ter? Qual é a visão que a gente tem que ter com relação a isso? Eu mesmo trabalho com um ministério pioneiro no Brasil, que é com ciganos, onde nós temos 3 milhões de ciganos no Brasil, ninguém fala nisso, nem igreja, nem Estado. E aí? Até que ponto que a gente vai sozinho, com a força da igreja, e até que ponto que a gente depende também do Estado? Esse é um caso, né? Mas a outra questão é, que visão que a gente deve ter, que visão que nós devemos ter do Estado com relação à ajuda que ele poderia dar, que não seja uma ajuda que cause dependência da igreja. Bom, agora nós dependemos do governo para fazer alguma coisa nesse sentido, nessa área X, Y, Z. Então é isso que eu tenho para colocar. Bom, a rigor, quando você pensa em intervenção na área social, etc., esse é um trabalho a rigor do Estado. O Estado deveria estar fazendo. Nós entramos justamente nesse vazio, que é a incapacidade do Estado de atender a demanda social.
Então, nesse sentido, é legítimo fazermos alianças, associações, desde que, claro, isso não tenha nenhuma conotação de participar de nenhum envolvimento de ordem político-partidária que incorra em corrupção ou coisa do gênero. Mas, na verdade, todas as vezes que nós estamos fazendo um trabalho de intervenção na questão social, na questão econômica, nós estamos ocupando um espaço que é do Estado. Então não há nenhuma